Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, uma parceria da Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIEMG, e obviamente também com o apoio do Itamaraty. Hoje nós temos o privilégio de abrir um novo bloco desse ciclo com embaixadores que estão servindo no exterior, e nós temos a honra de contar com a presença do embaixador Nestor José Forster Júnior, embaixador extraordinário e plenipotenciário do Brasil junto aos Estados Unidos da América, um parceiro fundamental do Brasil. Enfim, agradeço muitíssimo ao embaixador Nestor Forster por aceitar esse nosso convite, abrir essa nova etapa desse ciclo de conferências para falar sobre essa relação tão importante que é a relação do Brasil com os Estados Unidos, uma relação que nós estávamos até conversando, a relação mais longa e duradoura, sem nenhuma interrupção, que nós temos com qualquer país do mundo. E eu cumprimento, como sempre, o doutor Fabiano Nogueira, que é presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIEMG, que tem sempre nos prestigiado com sua presença e participação tão ativa. E eu gostaria, então, de passar diretamente a palavra ao Dr. Fabiano para suas considerações iniciais. Por favor, Dr. Fabiano, a palavra é sua. Muito obrigado, ministro. Boa tarde. Cumprimento a todos os presentes, e em especial ao embaixador Nestor Forster, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, nosso representante diplomático em Washington. O embaixador irá realizar uma palestra sobre as relações do Brasil, Estados Unidos, no contexto da política externa brasileira. O desenvolvimento de nossas relações políticas, econômicas com os Estados Unidos representam uma pedra de toque de nossa política externa. É o nosso segundo mercado para as exportações e importações, com comércio próximo de 50 bilhões de dólares no ano passado. É também, historicamente, nosso principal investidor externo e também um aliado externo importante. O ingresso bruto de investimentos diretos norte-americanos no Brasil, no ano passado, representou 23% do total de investimentos. Eu gostaria também de cumprimentar o presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, o ministro Roberto Goidanit, que tem feito um trabalho magnífico na condução do ciclo de palestras através do Ministério das Relações Exteriores e da FUNAG. Não deixo de cumprimentar a assessora da presidência da FIENG, a senhora Marta Lassance, que está nos acompanhando por videoconferência. Hoje, o consultor de negócios internacionais do Centro Internacional de Negócios da FIENG, o senhor Alexandre Bico, também cumprimento. Agradecemos também a participação virtual de embaixadores e cônsules, autoridades federais, estaduais e municipais, dirigentes e representantes de entidades de classe, institutos e fundações, diretoria, presidentes e representantes de câmaras e conselhos, e presidentes de sindicatos patronais filiados à FIENG, empresários, industriais e demais convidados que hoje nos prestigiam. Esperamos que o Brasil e os Estados Unidos possam construir uma agenda de cooperação para os próximos anos, inclusive tendo em vista os acordos recentemente assinados e as excelentes oportunidades de negócio para os dois países. Iniciamos hoje os diálogos com embaixadores do Brasil, a terceira etapa do ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira. De minha parte, gostaria de agradecer a cooperação da FUNAG, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, na viabilização desta parceria importante com a FIENG. Agradeço em nome de todos e retorno a palavra ao ministro Roberto Goidanit.
Muito obrigado. Somos nós que agradecemos por essa excelente parceria com a FIEMG. Para a FUNAG também tem sido muito positiva. É a maior iniciativa, a mais ampla iniciativa que a FUNAG já realizou em sua história de divulgação dos vários aspectos do trabalho do Itamaraty. De fato, nós já tivemos 26 conferências de colegas aqui da Secretaria de Estado e hoje o embaixador Nestor Forster vai abrir essa nova etapa com embaixadores do exterior, que servem no exterior. Né? Também queria cumprimentar a doutora Marta Lassance, a chefe da Assessoria Estratégica Internacional da FIEMG, com quem nós temos organizado desde o início esse ciclo de conferências, desde meados do ano passado. Cumprimento também o Alexandre Brito, consultor internacional da FIEMG, que nos assiste aí da sede da FIEMG em Belo Horizonte, e também o presidente Flávio Roscoe Nogueira, presidente da FIEMG, que parece que vai também nos prestigiar ao longo desta palestra. Quando ele chegar, então, inclusive passaremos a palavra a ele. Então, é com muito prazer que eu apresento aqui um colega que eu aprendi a admirar, na realidade, antes mesmo de eu ingressar na carreira, e me permitindo aqui uma reminiscência pessoal, eu me preparei para o Itamaraty no final dos anos 80 e início dos anos 90, com um professor excelente, não só de francês, mas de história, Alexandre Aimé Roche, que falava muito do Nestor como um dos primeiros alunos dele que passaram naquele difícil concurso do Itamaraty, e eu tinha já essa referência no Nestor desde muito antes de pensar em conhecê-lo pessoalmente. Essa admiração só se aprofundou quando eu passei a conhecê-lo. Ele é realmente um brilhante diplomata. Mas, enfim, perdão pela reminiscência pessoal, eu passaria a apresentá-lo mais formalmente. O embaixador Nestor cursou letras clássicas e vernáculas e também história na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é de Porto Alegre, né, um conterrâneo. Ele ingressou no Instituto Rio Branco em 1985. A primeira lotação foi na divisão consular, onde ele chegou a ser subchefe. Depois trabalhou também no, então, Departamento Consular e Jurídico. E nesse período realizou várias missões, inspeções consulares em vice-consulados de fronteira, Ciudad Guiana, Santa Helena de Oirém, Letícia, Iquitos, Trinidad, Guaiaramirim, enfim, conhece profundamente essa região da fronteira na Amazônia. Também realizou diversas missões para instalação do sistema de acompanhamento consular em várias cidades europeias. Foi encarregado do Consulado Geral em Santa Cruz de la Sierra, no início de 90, e de novembro de 90 até abril de 92, ele trabalhou no gabinete da Subsecretaria-Geral da Presidência da República. E nessa época ele foi coautor de um excelente manual que nós utilizamos todos no serviço público, que é o Manual de Redação da Presidência da República. A primeira edição é de 91 e ele foi um dos coautores. Realmente é um excelente, um precioso material de referência. Ele também, nesse período na Presidência da República, ele participou de várias reuniões no exterior, como a primeira cúpula ibero-americana de chefes de Estado, em Guadalajara, em 91. E em 92 ele foi removido para a embaixada em Washington, na primeira vez que ele serviu na embaixada. Naquela época ele chefiou o setor de política comercial, até 95. E nesse período ele atuou, entre outros temas, nas negociações Brasil-Estados Unidos sobre propriedade intelectual, chefiou a delegação brasileira na reunião do Comitê sobre Resíduos de Medicamentos em Alimentos do Códex Alimentários da FAO-OMS. Em 95 ele foi removido para a embaixada em Ottawa e chefiou lá o setor econômico. Acompanhou, entre outros temas, as negociações para a ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas. Participou da primeira reunião ministerial da ALCA em Denver, participou da segunda reunião ministerial da ALCA em São José da Costa Rica, em 96, e de uma reunião ministerial, inclusive, que se realizou da ALCA aí em Belo Horizonte, em 96. Participou também da reunião ministerial da OMC sobre a nova rodada negociadora em Vancouver, em 97. Também chefiou, quando estava em Ottawa, a delegação brasileira em várias reuniões do Códex Alimentários, da FAO e da OMS, além de outras reuniões como o Foro Intergovernamental sobre Segurança Química.
Nesse período em que ele teve no Canadá, em 96, ele concluiu o curso de aperfeiçoamento de diplomatas do Instituto Rio Branco, em que ele foi primeiro colocado, e também participou de vários eventos, proferiu várias palestras na Universidade de Alberta, na Universidade de Toronto, na Universidade de Laval, e até mesmo naquela época ele foi à Universidade de Columbia, em Nova York, a convite da Universidade de Columbia. Do Canadá, ele foi removido em 98 para a embaixada em San José, na Costa Rica, onde ele foi chefe do setor político, econômico, foi encarregado de negócios também, e na Costa Rica também ele chefiou várias delegações brasileiras em reuniões como, sobretudo em temas ambientais, reunião de peritos do Fórum Intergovernamental de Florestas, reunião do Conselho Intergovernamental sobre Mudança Climática, conferência das partes da Convenção Ramsar sobre zonas úmidas de importância internacional. E em 2000, quando ele voltou a Brasília, ele chefiou a divisão de pessoal do Itamaraty, depois foi chefe de gabinete do Advogado-Geral da União e trabalhou novamente na Presidência da República, na Casa Civil, tendo inclusive acompanhado o ministro-chefe da Casa Civil a uma reunião na Casa Branca, em Washington, participou da equipe de transição presidencial e na época até publicou um livro, Transição e Democracia, institucionalizando a passagem de poder. Em 2013 ele foi novamente removido para a embaixada em Washington, onde dessa vez chefiou o setor financeiro. Foi aí que eu o conheci pessoalmente, nós coincidimos em 2013, eu já estava saindo no final de 2013, e nesse período ele participou de dezenas de reuniões no Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, e chefiou também delegações brasileiras em outros temas, como a reunião do Comitê Assessor do Plano Binacional Peru-Equador. Em 2006, quando ele ainda estava na embaixada em Washington, ele fez o curso de altos estudos do Instituto Rio Branco, defendendo a tese sobre diplomacia brasileira e os mecanismos inovadores de financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Depois de um período que ele acompanhou a esposa, também diplomata, a ministra Maria Tereza Diniz Forster, que aliás é mineira, né, de Belo Horizonte, eu acho isso importante eu mencionar, isso foi uma atitude muito nobre do embaixador Nestor Forster e também da ministra Tereza, de fazerem, às vezes, isso é muito comum na nossa carreira, de às vezes cônjuges diplomatas terem que fazer algum sacrifício em favor da família, né? Então eu ressalto essa atitude muito nobre do embaixador Nestor. E depois disso ele serviu no Consulado Geral em Hartford, no estado de Connecticut, onde ele foi cônsul-geral adjunto e chefe do setor consular. Ao regressar a Brasília, em 2013, ele foi chefe da divisão de informática do Itamaraty e chefiou também o Departamento de Comunicações e Documentação do Itamaraty. E nessa condição ele foi membro de vários grupos interministeriais, grupo de trabalho de especialistas em comunicação segura do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, foi representante do MRE no Comitê Gestor de Tecnologia da Informação também do GSI, entre outras várias funções. Ele fez também algumas missões eventuais nesse período, no Consulado-Geral em Roterdã, no Consulado-Geral em Atlanta, no Consulado-Geral em Nova York, até que em 2015 ele foi... em 2016 foi removido para o Consulado-Geral em Nova York. Mas antes disso, eu queria até mencionar, ele também participou da revisão do manual de redação do Itamaraty, que é outra peça fundamental, que serve de referência para todos nós, diplomatas e servidores do Itamaraty, inclusive serviu de referência para o nosso manual de revisão da FUNAG, lançado no início do ano passado. Em 2016 foi removido para o Consulado-Geral em Nova York, onde ele atuou como cônsul-geral adjunto, chefe do setor consular, e em janeiro de 2017 ele foi pela terceira vez removido para a embaixada em Washington, onde ele atuou alguns anos como ministro conselheiro, terceira vez então que serviu, e a partir de julho de 2019 ele assumiu a encarregatura de negócios, até ser confirmado pelo Senado Federal como embaixador extraordinário e plenipotenciário do Brasil em Washington. Ele recebeu várias condecorações, medalha do mérito Tamandaré, da Marinha, medalha do Exército Brasileiro, medalha do mérito naval, medalha do mérito aeronáutico. Enfim, um diplomata muito reconhecido por sua enorme capacidade.
Mas eu vejo agora que o doutor Flávio Roscoe Nogueira, presidente da FIENG, acabou de entrar, então eu queria oferecer a palavra a ele antes de passar para a apresentação inicial do embaixador Nestor. Consulto se o presidente da FIENG, doutor Flávio Roscoe, gostaria de fazer algumas palavras introdutórias. Boa tarde a todos. Acho que tem que... Perfeito. Excelente. Boa tarde, ministro Roberto Godenit, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, parceiro já da nossa casa, que vem realizando juntamente conosco um extraordinário ciclo de palestras, que hoje entra numa derivada de um novo ciclo, né, com os embaixadores brasileiros em países-chave. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, embaixador Nestor José Foster Júnior, que nos dá a honra de inaugurar esse novo ciclo. O Fabiano Soares Nogueira, presidente do Conselho de Política e Mercados Internacionais da FIENG, que tem me apoiado muito e tem conseguido aí mobilizar a comunidade industrial para participar ativamente desse ciclo de debates e palestras. E assessora da presidência da FIENG, a Marta Lassance, que trabalha diretamente na coordenação para que esses eventos, assim como a Fundação Alexandre Gusmão e a FIENG, sejam um sucesso. Nós aqui mobilizando a comunidade industrial e empresarial de maneira geral, e a Fundação mobilizando aí nosso corpo diplomático, que tem feito um excelente trabalho em prol do Brasil. Eu peço desculpas pelo pequeno atraso, mas nós tivemos uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei mineira ontem, e isso vai impactar de maneira muito grave o funcionamento de 600 empresas industriais em Minas Gerais. Então eu estou meio que numa emergência aqui, atrás da outra, tentando conter os impactos e os efeitos nocivos, juntamente com o governo do Estado, porque quem perdeu a ação foi o governo do Estado, mas impacta também a comunidade industrial, que utilizava o mecanismo que foi declarado inconstitucional pelo TJ aqui. Então, eu peço desculpas. O início com os Estados Unidos é fundamental e eu acho que é bastante relevante, pois é uma relação muito antiga e, na minha leitura, do ponto de vista geopolítico, a relação mais importante do Brasil. Comercial, a gente tem a China, que cresceu muito no fluxo de comércio nos últimos anos, mas os Estados Unidos ocupa, na verdade, na nossa mente, para os produtos industriais, talvez a maior relevância ainda no bojo das nossas exportações. Apesar de que a dinâmica da China tende a ser maior ao longo dos próximos anos, em função do ritmo de crescimento da economia chinesa, que engata aí já quase 40 anos de crescimento ininterrupto a taxas muito altas, né? Mas os Estados Unidos é e sempre será um parceiro prioritário, o líder das Américas, né? E talvez aquele parceiro com que tenhamos mais afinidade cultural e também comercial, pelo menos do porte americano, né? Temos parceiros com afinidades maiores, mas de menor porte. Então a relação americana é fundamental e começar o debate por ela é emblemático. Eu desejo ao embaixador muito sucesso. O currículo dele é maravilhoso e tenho certeza que todos nós ficaremos aí bastante entusiasmados com a sua apresentação. Também sairemos daqui com muito mais conhecimento do que entramos. Então, embaixador, muito obrigado pela oportunidade. E para nós, as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos são muito relevantes e a indústria vai manter uma interface contínua e muito ativa com o senhor. Essa palestra foi muito esperada e tenho certeza que será um sucesso absoluto. Um grande abraço a todos e boa sorte, embaixador. Muitíssimo obrigado, Dr. Flávio Roscoe Nogueira, por nos dar essa honra de participar aqui dessa abertura. Então é com muito prazer que eu gostaria de passar a palavra para o embaixador Nestor Foster, um colega que, como eu mencionei, admiro muito desde antes de entrar no Itamaraty e realmente considero até como um amigo e a quem agradeço, portanto, de coração por ter aceitado esse convite. Nestor, a palavra é toda tua.
Muito obrigado, Roberto. Eu agradeço a gentileza do convite, agradeço à FUNAG por organizar esse evento, agradeço ao Dr. Flávio Roscoe, presidente da FIEM, que nos honra aqui com a sua presença, Dr. Fabiano Nogueira, da área internacional. É uma alegria estar aqui e é uma honra especial iniciar essa nova série aqui de apresentações da ciência brasileira. Como o Roberto disse muito bem, o Brasil tem algo de único na sua relação com os Estados Unidos, e eu gosto sempre de recordar esse aspecto, que me parece que explica aquilo que o presidente Roscoe estava mencionando com relação a ser o nosso parceiro mais importante, mais tradicional, que é o fato de nós termos com os Estados Unidos quase 2 séculos de relações diplomáticas ininterruptas, né? Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em janeiro de 1824, e isso nunca foi interrompido. Veio para cá o José Silvestre Rebelo, enviado pelo imperador, para negociar com então o presidente Monroe, o autor da doutrina Monroe, né, da América para os americanos. Veio negociar com o presidente Monroe o reconhecimento. Obtido o reconhecimento, ele foi o primeiro, na época chamava ministro extraordinário e plenipotenciário, representando os interesses do Império Brasileiro aqui em Washington, né? Nós tivemos depois, em 1876, quando os Estados Unidos completaram o primeiro século de independência, o centenário da independência, o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar os Estados Unidos foi o imperador Pedro II. Passou mais de 3 meses aqui nos Estados Unidos, visitou aqui Washington, Nova York, foi ao interior do país, foi a Pensilvânia, foi a Chicago, foi a Louisiana, numa viagem que ficou marcada historicamente, assinalando esse reconhecimento que veio cedo do lado americano da nossa independência. Nós tivemos talvez algo que tenha se prolongado mais ao longo da história, que foi o fato de a comissão que elaborou a primeira Constituição Republicana Brasileira em 1891, liderada pelo grande Rui Barbosa, né, ter se inspirado amplamente na Constituição norte-americana, quanto à divisão de poderes, a organização administrativa do Estado e assim por diante. Então, até a idade mínima para concorrer a presidente da República, nós temos igual aos Estados Unidos, 35 anos, isso vem desde aquela época, né? Tivemos outras constituições, idas e vindas, mas vários dos elementos fundantes do Estado brasileiro que foram lançados naquele início de república permanecem conosco até hoje, não é isso? Logo depois, em 1905, nós tivemos um acordo recíproco de abertura, de elevação da categoria das representações nas capitais, que de legação diplomática passar na categoria de embaixada, embaixada plena. Então, a primeira embaixada que o Brasil teve foi aqui em Washington, em 1905, e a primeira embaixada americana no nosso hemisfério, nas Américas, foi no Rio de Janeiro. Tá? Mandamos para cá, naquela época, o grande Joaquim Nabuco, que foi nosso primeiro embaixador aqui em 1905, 1910, veio a falecer aqui em Washington, né? Enfim, em seguida a isso, nós tivemos a fundação da Câmara Americana de Comércio em São Paulo, hoje a AmCham, a maior Câmara Americana de Comércio fora dos Estados Unidos, em todo o mundo, com um PIB fantástico, um número de empresas, mais de 5 mil empresas de todos os setores, assinalando a importância dessa relação. Tivemos também, eu estou aqui só pontuando elementos assim, históricos, assim, para fazer um grande voo aqui, sobrevoo sobre a história. Óbvio que poderíamos passar aqui muito tempo detendo em cada aspecto desse, mas, indo um pouco mais para frente, tivemos um momento talvez crucial na cooperação emprestada pelo Brasil ao esforço de guerra ao lado dos americanos na Segunda Guerra Mundial, para onde mandamos 25 mil pracinhas brasileiros que lutaram contra o nazismo e o fascismo no teatro italiano, não é isso? Tivemos também a participação importantíssima da Armada Brasileira, da nossa Marinha do Brasil, escoltando navios mercantes, assegurando as linhas de comunicação com a Europa durante o período da guerra. Da guerra também, além dessa cooperação estreita de ter lutado, né, de estar na trincheira, soldados dos dois países um ao lado do outro, nós tivemos também algo de importante, que foi uma visita feita por, na época, um oficial aviador. Nós não tínhamos ainda formalmente força aérea, nós tínhamos um pequeno esquadrão do Exército, e um desses oficiais veio aqui aos Estados Unidos e visitou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o estado de Massachusetts, aqui o MIT, e ficou encantado com o que ele viu ali e disse: é disso que nós precisamos no Brasil. Ele voltou ao Brasil, falou com seus superiores, que acharam ele um pouco sonhador demais, querer ter aquele tipo de iniciativa no Brasil, mas coisa de 4, 5 anos depois, era fundado o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, né?
que, com o trabalho magnífico depois feito pelo Dr. Osiris Silva e tantos outros, nos trouxe a Embraer, nos trouxe a terceira maior indústria aeronáutica do mundo. Isso começou aí de uma cooperação na área militar, de uma cooperação depois na área acadêmica com o MIT, Brasil e Estados Unidos juntos de novo nesse momento, né? Enfim, poderíamos assim continuar explorando diferentes facetas aqui da história comum e compartilhada do nosso país, mas eu acho que talvez o elemento mais importante a reter disso tudo são os valores que unem as duas maiores democracias das Américas, né, o Brasil e os Estados Unidos, justamente em boa medida em função dessa história compartilhada, não é? Mas são dois países, mais do que governos, quer dizer, é um compromisso da sociedade com a defesa da democracia, do Estado de Direito, do respeito aos direitos humanos, da liberdade econômica. Cada vez mais a gente vê isso no Brasil também. Enfim, são esses valores que orientam muito da nossa ação externa. E voltando aqui ao que o presidente Roscoe falou no início, esse fato de os Estados Unidos desfrutarem dessa posição especial na relação com o Brasil. Tá? Essa relação cresceu muito no período mais recente. Eu dou um pulo agora para fazer um corte mais contemporâneo, para a gente falar da agenda que interessa aos senhores mais de perto, o que está acontecendo hoje aqui, para onde nós estamos indo nessa relação. Tivemos aqui avanços muito importantes em função da proximidade entre os chefes de Estado na administração anterior aqui nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro, o presidente Trump, tinha uma convergência muito grande de visões. Isso trouxe um dinamismo muito grande para a nossa agenda, né? Nós sempre soubemos que a relação entre países da complexidade das dimensões do Brasil e Estados Unidos, eles não dependem só da relação dos chefes de Estado. Mas não há dúvida, para quem conhece como funciona a diplomacia, que, havendo uma aproximação, uma convergência, isso pode ajudar, isso pode dinamizar uma relação, sobretudo quando a relação tem esse leito profundo ao qual eu me referi aqui, de valores compartidos, de uma história partilhada ao longo de quase 2 séculos. Em breve vamos comemorar o bicentenário das nossas relações. Isso se traduziu em vários resultados concretos. Eu queria assinalar alguns deles aqui para orientar um pouco a conversa que a gente vai ter sobre o momento que estamos vivendo hoje. Talvez pudesse começar destacando o que a gente fez nessa área tradicional da qual eu vinha falando, de cooperação na área de defesa, na área militar, não é isso? Houve aqui já na primeira visita do presidente Bolsonaro em março de 2019, o Brasil foi designado como aliado prioritário extra-OTAN, o que nos confere uma categoria especial na cooperação nessa área de defesa, na área militar, com os Estados Unidos, né? Tivemos depois, logo em seguida a isso, tivemos a assinatura de um acordo importante para o desenvolvimento conjunto de produtos de defesa, o chamado acordo conhecido pelas suas iniciais RDTIE, o Acordo de Pesquisa, Desenvolvimento, Testes e Avaliação de Produtos de Defesa. Esse acordo, assinado no ano passado, ele está hoje no Congresso Nacional, já teve um parecer favorável, o deputado Luiz Felipe Olianza Bragança foi o relator, fez um belo relatório recomendando a aprovação e já está diante da consideração da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Esperamos que isso possa ser objeto de aprovação num período razoável, uma vez que do lado americano não é necessário esperar a aprovação parlamentar, o acordo está pronto para entrar em vigor. Isso é de grande interesse para o Brasil, que vai trazer a possibilidade de desenvolvimento conjunto de produtos, a questão de transferência de tecnologia, de aprofundamento dessa cooperação. Tivemos também a conclusão e a aprovação pelo Congresso Nacional do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que permite que empresas americanas utilizem a nossa base de Alcântara, no estado do Maranhão, que é um dos melhores lugares para se lançar satélite em qualquer lugar do mundo, né? Estando só a 2 graus ao sul do Equador, podendo lançar no sentido leste, oeste e norte e sul. Houve, coisa de 10 dias atrás, o ministro Marcos Pontes e o Dr. Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, já anunciaram o interesse de empresas americanas e o calendário que provavelmente vai nos levar para os primeiros lançamentos serem feitos já a partir do início do próximo ano, logo no início agora de 2022. Então, é uma área que continua avançando com resultados importantes aqui no período recente. Nós tivemos também uma reativação da nossa cooperação na área de ciência e tecnologia. O Fórum de Ciência e Tecnologia não se reunia há 5 anos, voltou a se reunir há 2 anos e traçou uma agenda muito ambiciosa para os próximos anos de cooperação entre instituições de pesquisa, universidades brasileiras. É uma agenda muito abrangente,
vai a grandes detalhes aí na área de cooperação em física quântica, na área ambiental e assim por diante. Mas talvez valha dessa área científica e tecnológica, vale ressaltar um acordo que foi celebrado ano passado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e a instituição Smithsonian, que é a maior instituição de museus do mundo, o Smithsonian Institution, sediado aqui em Washington, e que vai, nos termos desse acordo, vai desenvolver uma série de projetos específicos. Talvez um dos de maior alcance seja o que vai permitir que o Ministério da Educação brasileira utilize no seu projeto Ciência na Escola materiais criados e gerados aqui pelo Smithsonian Institution para o ensino de ciência no ensino básico brasileiro. Então, isso tem um grande alcance educacional, um grande alcance social, é motivo de orgulho para nós esse instrumento de cooperação com os Estados Unidos. Tivemos também avanços importantes na área de comércio. Foi mencionado aqui, o doutor Flávio Nogueira mencionou a questão dos Estados Unidos ser nosso segundo maior parceiro comercial. A China ultrapassou os Estados Unidos desde 2009, se não estou enganado, no volume de exportações, mas os americanos continuam sendo os maiores compradores de produtos manufaturados, de produtos de maior valor agregado brasileiro, o que obviamente é um fator que os distingue, né? Além disso, na questão do investimento direto estrangeiro, os últimos dados do Banco Central mostram que há um estoque dos Estados Unidos de investimento no Brasil da ordem de 145 bilhões de dólares, o que representa mais ou menos 5 vezes o estoque correspondente da República Popular da China. Para a gente ter uma dimensão da grandeza dos investimentos americanos, da profundidade dessa parceria do setor privado dos dois países, não é isso? Então, ano passado, um pouco contra esse pano de fundo do grande interesse que há pelo aprofundamento da cooperação econômica, nós celebramos, negociamos e concluímos 3 acordos, 3 protocolos na área de comércio, ao amparo de um acordo que nós temos que chamar ATEC, um acordo de comércio e cooperação econômica. Então, um acordo foi sobre facilitação de negócios, o outro acordo foi sobre boas práticas regulatórias e um terceiro sobre medidas anticorrupção relacionadas a comércio. Esse conjunto de instrumentos já foi encaminhado ao Congresso Nacional, eu entendo com um pedido de prioridade. O próprio ministro de Estado, Carlos França, se comprometeu já publicamente a dar todo o apoio do Itamaraty à tramitação desses projetos. De novo, eles não requerem, do lado americano, são acordos considerados de caráter executivo, não requerem aprovação parlamentar. Então, é uma razão, dado que interessa de muito perto ao setor privado brasileiro, isso deve gerar ainda mais investimentos, mais comércio para o Brasil, seria o caso dos parlamentares aí procurarem dar uma tramitação com a possível celeridade, tendo em conta o interesse nacional envolvido nesses acordos, né? Então, é mais uma realização concreta. Eu queria mencionar assim, o que nós temos feito aqui desde que começou o governo Biden, talvez aí eu deixaria para a gente ter também um período importante de perguntas, mas a primeira coisa, quer dizer, nós tínhamos aí muitos prognósticos no período pré-eleitoral, eleitoral, de que se houvesse uma mudança na Casa Branca, se mudasse o partido no poder aqui nos Estados Unidos, que haveria um grande esfriamento, uma grande dificuldade para a relação do Brasil com os Estados Unidos. Eu sempre fui cético quanto a essa visão, porque eu entendo que a importância do Brasil para os Estados Unidos e vice-versa dos Estados Unidos para o Brasil, ela é algo que está acima da política partidária, bem acima, justamente em razão de ser algo que tem 200 anos de história, de ser algo que está calcado em valores fundamentais compartidos pelos dois países e pelas duas sociedades, né? E nós, de certa forma, parece que os fatos têm provado isso. Nós tivemos, desde o início do governo Biden, dia 20 de janeiro, início desse ano, o presidente Bolsonaro dirigiu uma carta de cumprimentos, uma carta substantiva, não foi só uma carta meramente protocolar, mas cumprimentando o presidente Biden por sua eleição e pelo início de seu governo e alinhando justamente os elementos da agenda, da densa agenda bilateral de cooperação entre Brasil e Estados Unidos e assinalando a sua disposição de continuar a trabalhar de muito perto no aprofundamento dessa agenda e na promoção dos nossos valores comuns, da democracia, da liberdade econômica e assim por diante. Essa carta mereceu uma resposta no mesmo tom do presidente Biden, um tom muito amistoso, ressaltando justamente esses valores compartidos, a história em comum e a disposição de trabalhar em conjunto com o Brasil, assinalando o que tem sido a prioridade desse governo americano,
que é essa questão da mudança do clima, a prioridade aos temas aí de proteção ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável, assim por diante. Percebendo isso, nós tomamos a iniciativa de buscar rapidamente estabelecer um canal de diálogo no nível mais alto a respeito desta agenda, né? Então, nós buscamos aqui o contato com o enviado especial presidencial para a mudança do clima, o ex-secretário de Estado John Kerry, nos recebeu muito bem e preparamos, então, um diálogo dele com o chanceler brasileiro, com o ministro do Meio Ambiente. Já tivemos 2 edições desta conversa, entremeada por diálogos de nível técnico, de grupo de nível técnico, das equipes dos 2 lados, explorando formas de cooperação entre Brasil e Estados Unidos na agenda bilateral. Do que nós estamos falando? Estamos falando de como os Estados Unidos podem contribuir para o esforço brasileiro de redução do desmatamento na Amazônia, não é isso? Esse desmatamento, que às vezes a gente vê muito exagero a respeito disso, é um desmatamento que infelizmente começou já há 8 anos, começou há 9 anos. Em 2012, começou essa tendência contínua de crescimento do desmatamento, né? O governo do presidente Bolsonaro tomou medidas aí absolutamente inéditas para enfrentar esses desafios, com a convocação da chamada GLO ambiental, né, usando poderes aí constitucionais para envolver as próprias Forças Armadas no combate aos crimes ambientais. Isso foi feito com grande sucesso. A gente olha os resultados da Operação Verde Brasil 1 e 2, o volume de multas aplicadas, prisões, os equipamentos apreendidos e assim por diante, né? Me parece que ficou um saldo positivo, embora haja desafios ainda a serem enfrentados nessa questão, não é isso? Então, há espaço para se aprofundar a cooperação com os Estados Unidos nessa área, e é isso que está sendo objeto de discussão nesses grupos técnicos e nesse diálogo de alto nível entre os nosso chanceler, o nosso ministro do Meio Ambiente e o enviado especial John Kerry, tá? Então, estamos explorando aí como os Estados Unidos podem nos ajudar no esforço de redução do desmatamento, usando tecnologias avançadas, drones, monitoramento por satélite, o que pode ser aperfeiçoado nessa área, o que pode ser feito em termos de ampliação das iniciativas que existem, mas que são de pequena monta, às vezes, na área da bioeconomia, né? Da economia justamente sustentável que se quer promover. Então, isso é um ponto também importante a ressaltar aqui. Nós fizemos questão de destacar desde o início a importância que o governo do presidente Bolsonaro tem atribuído à questão do desenvolvimento sustentável, né? Lembrando os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, quando foi definido esse conceito na Conferência do Rio de Janeiro, em 1992. Então, a gente fala muito do pilar ambiental, mas não devemos esquecer do pilar social e econômico dessa equação, né? É isso que faz o desenvolvimento ser sustentável. Então, quando a gente vê que tem cerca de 25 milhões de brasileiros que moram na região, vivem na região amazônica, né? A região mais rica do Brasil em termos de riquezas naturais, riquezas do subsolo, e, ao mesmo tempo, a região que apresenta os índices de desenvolvimento humano mais baixos do país, né? O que alguns chamam de paradoxo amazônico. Esse desafio precisa ser enfrentado. Nós precisamos trazer oportunidade para esses brasileiros que lá estão. E essa oportunidade, nós acreditamos, pode vir, por exemplo, de iniciativas da bioeconomia. Do que nós estamos falando? Estamos falando de promoção do ecoturismo, promoção da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos que usa produtos amazônicos, da piscicultura amazônica. Isso é um tesouro a ser descoberto, né? Aqui nos Estados Unidos já começam a aparecer aqui, mas isso tem que ser promovido e ampliado. A embaixada que está engajada nisso, promover o nosso tucunaré, o nosso pirarucu, o nosso tambaqui, são peixes deliciosos e ainda desconhecidos, não é isso? Então, a bioeconomia é uma frente possível aí para a gente começar a avançar no plano bilateral também. E, enfim, além disso, há uma série de outras iniciativas no plano bilateral. Posso depois me estender mais sobre isso, mas não quero deixar de mencionar também aqui a dimensão de cooperação no âmbito do Acordo de Paris, né? Nós vamos ter a Conferência das Partes agora em novembro, em Glasgow, na Escócia, e o Brasil e os Estados Unidos estão examinando formas de trabalhar juntos para a questão, por exemplo, da regulamentação do artigo 6 da Convenção, da criação de um mercado de carbono, né, que permita a remuneração de serviços de ecossistemas, algo que é fundamental, essa promessa não realizada dos países mais desenvolvidos de fazer um aporte significativo, a promessa originária de 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, e nós temos visto uma fração disso chegar até nós, tá? Então, esta é outra dimensão desse exercício. Mas, indo além dessa agenda,
ela chegou agora num momento importante de inflexão com esta cúpula de líderes que foi organizada aqui por iniciativa do presidente Joe Biden, nos dias 22 e 23 de abril. O Brasil foi convidado e o presidente Bolsonaro fez questão de encaminhar uma carta ao presidente Biden em que ele alinha a visão do Brasil, o compromisso do Brasil com essas questões ambientais, apresentando as credenciais do Brasil como potência ambiental que é, com 2/3 de seu território ainda coberto pela vegetação nativa. Vocês vejam que aqui nos Estados Unidos esse montante é de cerca de 20% apenas. Tá? O Brasil tem 3 vezes mais florestas nativas, cobertura de vegetação nativa do que os Estados Unidos. E se nós formos olhar o caso de certos países europeus, então aí a situação fica dramática, porque alguns têm 0 floresta nativa. Não é isso? Então é importante a gente ter diante de si o que são essas credenciais do Brasil. Além disso, o Brasil, como o nosso ministro das Minas e Energia, o ministro Bento Albuquerque, costuma dizer, o Brasil foi um pioneiro, um vanguardista nas iniciativas relacionadas à transição energética, porque o Brasil começou nos anos 70, quando construímos Itaipu, e quando iniciamos o programa do álcool, no final dos anos 70, substituindo combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. Isso hoje nos dá uma matriz energética que é das mais limpas do mundo. Certamente, dos grupos dos 20 países mais ricos, o G20, o Brasil tem a matriz de longe mais limpa. 46% de toda a nossa energia vem de fontes renováveis. Se a gente olhar o setor elétrico especificamente, são 82%. Tá? E a gente deve pensar, quer dizer, deve levar em conta que esse é um grande desafio para países como os Estados Unidos, para os países mais desenvolvidos, países europeus, Japão, etc., é justamente essa questão energética, como fazer essa questão energética. E há desafios imensos, aí, muitos dos quais o Brasil já venceu. Eu vejo muito potencial positivo de aporte do Brasil, do setor privado brasileiro, do nosso know-how, da nossa Embrapa, para essa discussão da transição energética. É algo que pode nos ajudar muito. Mas isso foi muito bem assinalado pelo presidente da República na carta que enviou ao presidente Biden e depois nos compromissos que assumiu no discurso que fez no encontro, publicamente comprometendo o Brasil com questões como desmatamento zero, desmatamento ilegal zero na Amazônia até 2030, com a transição energética até 2050, talvez o primeiro país em desenvolvimento a anunciar esse objetivo. Outras questões de consulta com comunidades tradicionais, com comunidades indígenas, com a sociedade civil, que eram reclamadas aí por outros países, enfim, foram plenamente atendidas. Um gesto importante, me parece, de reafirmação da importância tradicional que o Brasil sempre deu a essa agenda ambiental e a própria participação que o Itamaraty tem tido nisso. A minha geração no Itamaraty, o Roberto mencionou meu currículo com grande detalhe. Eu tenho 36 anos de carreira, nós começamos a carreira diplomática ali. A primeira grande conferência que nós tivemos internacional foi a Conferência do Rio de Janeiro, e nós sempre nos sentimos um pouco partícipes da criação da ideia do desenvolvimento sustentável, que me parece ser a resposta para esses desafios que nós temos diante de nós nessa área. Mas, indo além da questão de meio ambiente, eu aqui me estendi um pouco para vocês terem uma ideia de tudo que está sendo feito, da amplitude, da profundidade, da seriedade com que nós estamos levando essa agenda. Além disso, nós temos uma quantidade de coisas em andamento. Eu vou mencionar brevemente para vocês aqui, e com isso eu me colocaria à disposição aqui para perguntas. Mas só para vocês verem, quer dizer, desde tudo isso que eu vou falar aqui, é coisas que estão acontecendo agora desde o início do governo Biden. Então, um elemento importante, um evento importante que assinalou aqui esse início do novo governo foi a realização pelas Forças Armadas brasileiras, em conjunto com as americanas, de um exercício militar que aconteceu agora em fevereiro, aqui é chamado Operação Culminating, que o nome é muito apropriado porque ele foi o exercício militar conjunto mais abrangente jamais realizado pelo Brasil e pelos Estados Unidos, com uma companhia de paraquedistas aerotransportada brasileira saltando aqui, invadindo os Estados Unidos, aqui no estado da Louisiana, a bordo de um KC-390 da Embraer. Então, ainda com esse elemento de utilização de um equipamento brasileiro. E eu pude ouvir do próprio comandante do Comando Sul aqui, o almirante Craig Fowler, que é um bom amigo, uma avaliação muito positiva sobre o desempenho do Brasil nesse exercício e quão profícuo ele julgou para aqui o adestramento da Força Americana. Esse é o tipo de cooperação que os Estados Unidos têm com 3 ou 4 países. Então, é um motivo de orgulho para o Brasil fazer parte desse grupo seleto, isto, então, assinalando aqui a continuidade. Mas nós temos muito mais acontecendo. Tivemos
recuperamos aqui o funcionamento do chamado Fórum de Altos Executivos, o CEO Fórum, que traz uma contribuição importante do setor privado para a nossa discussão aqui com os americanos, e é por isso que eu valorizo, talvez, especialmente esse diálogo com a Federação de Indústria do Estado de Minas Gerais. A gente tem procurado conversar com o setor privado brasileiro, as suas várias associações estaduais, associações de classe, e isso é fundamental, esse aporte que vocês trazem para a nossa agenda bilateral. E o Fórum de Altas Lideranças, justamente para isso, já se reuniu 2 vezes, nós vamos ter uma nova edição, já estamos aqui preparando a próxima edição, que deve ser provavelmente no final deste ano, ou início do próximo ano, aqui em Washington. A questão da data está presa ao calendário, se poderá ser pessoal ou não, mas estamos trabalhando ativamente para isso. Temos tido aí um avanço da cooperação em diferentes áreas. Ainda outro dia, semana passada, assinamos aqui um memorando importante de cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento Regional brasileiro, o Departamento do Tesouro, que vai ceder especialista americano para ajudar o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Regional nas questões de privatização e concessão para o setor privado. Mais um exemplo recente dessa cooperação. Então, temos, enfim, diferentes áreas. Eu chamaria a atenção, para concluir, só para não me estender demais, nós estamos na iminência de assinar um acordo que eu acho que, a todos os títulos aqui, altamente simbólico, desse grau de importância que a parceria tem, que é a adesão do Brasil ao chamado Projeto Artemis. O Projeto Artemis da mitologia grega, como vocês sabem, é a irmã do Apolo, não é isso? Então, o projeto da irmã do Apolo é simplesmente o projeto mais ambicioso de exploração espacial que se tem no mundo hoje, que pretende enviar uma mulher à Lua e da Lua uma missão tripulada a Marte. Então, o Brasil estará em muito breve se associando a esse projeto, um trabalho importante aí sob a liderança do ministro Marcos Pontes, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Dr. Carlos Moura, na Agência Espacial Brasileira, em cooperação aqui com a NASA. Tá? Eu tenho escutado que está tudo pronto para esse projeto ser aprovado. Temos muito mais para fazer. Um tema que eu só queria colocar aqui no radar dos senhores, aqui, porque eu acho que é de grande importância, é a questão de nós buscarmos o continuado aprofundamento da relação econômica com os Estados Unidos. Nós temos ouvido aqui, da nova administração, sinais de que não há um apetite muito claro para a celebração de novos acordos de livre comércio. Eles já haviam iniciado, dado tratativas iniciais, a celebração de um acordo com o Reino Unido, parceiro tradicional, que com o Brexit agora buscaria uma relação direta com os Estados Unidos, já estava avançado, há sinais de que isso possa continuar. Há pouco mais do que isso. Não há apetite para novos acordos, e a autoridade negociadora, o chamado TPA, aqui, o Trade Promotion Authority, expira agora no final do próximo mês. Isso tudo sugeriria que nós abandonássemos essa ideia. Eu acredito que nós não devemos abandoná-la, que nós devemos insistir, manter isso como um horizonte de médio prazo para a nossa relação, porque realmente não parece fazer sentido que as 2 maiores democracias do hemisfério ocidental, as 2 maiores economias das Américas, não tenham nenhum instrumento de tratamento mais favorável para o seu comércio bilateral. Isso é algo há muito reclamado, e eu tenho escuto do setor privado brasileiro e das associações privadas aqui nos Estados Unidos, eu escuto um reiterado e continuado interesse na busca dessa aproximação, dessa aliança econômica mais profunda. Mesmo nas conversas que tem aqui de rotina com lideranças aqui no Capitólio, no Congresso americano, eu tenho ouvido manifestações simpáticas a que se busque isso. Não, repito, não com uma ilusão de curto prazo, que não vai acontecer, mas com um objetivo de médio prazo, que tem um efeito até de nos orientar nos esforços que fazemos aqui na agenda econômica comercial, de ir preparando o terreno. A exemplo desses 3 acordos que negociamos ano passado, que vão um pouco pavimentando o caminho para nós chegarmos a algo mais ambicioso. Tratamos com esses acordos da parte regulatória, não tratamos de tarifa, não tratamos de questões de acesso ao mercado diretamente. Mas, ao definirmos o marco regulatório, estamos justamente assinalando essa disposição de continuar nessa caminhada, que eu espero que possa um dia, no futuro não distante, nos conduzir ao Brasil ter um acordo que deve ter de aliança econômica e de comércio com os Estados Unidos. Eu pararia aqui, certamente deixei de falar de outras coisas que queria ter falado, mas eu quero deixar espaço aqui, espero que os senhores me lembrem aqui de questões específicas aqui da agenda econômica e comercial que possam ser de maior interesse para os senhores, que eu estou pronto aqui a procurar responder.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos, muitíssimo obrigado, embaixador Nestor Forster, pela excelente palestra, muito completa, e passaríamos então às várias perguntas que já nos chegaram da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a primeira das quais de Fabiano Nogueira, que nos acompanha presencialmente aí de Belo Horizonte, da sede da FIEMG, ele é presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional, como eu mencionei no início do nosso evento. Ele menciona que a aprovação dos marcos jurídicos para os setores de gás e saneamento, bem como as concessões de diversos ativos na área da infraestrutura, retratam a melhoria do ambiente de negócios no Brasil e a confiança dos investidores na economia brasileira. Então ele pergunta se, na sua opinião, qual é a visão dos investidores e dos fundos norte-americanos sobre esse movimento no Brasil e quais as iniciativas concretas de investimentos norte-americanos em infraestrutura no Brasil nesse momento. Eu agradeço, doutor Fabiano Nogueira, excelente pergunta. O interesse é muito grande, tanto de fundos de investimento, de outros investidores desse segmento. A gente vê que esse pessoal acompanha com grande interesse o que acontece no Brasil. Eu mencionei o dado aqui de que os Estados Unidos continuam sendo o principal investidor estrangeiro no Brasil, com estoque de longe maior que todos os outros, não é isso? E nós temos uma grande gama de oportunidades. Talvez um dos programas mais importantes seja o PPI, né, que tem 338 projetos de investimentos previstos na ordem de mais de 140 bilhões de dólares. Isso é acompanhado com grande interesse aqui. Os americanos têm aqui o Development Finance Corporation, que financia projetos na área de infraestrutura e que tem dedicado para isso alguma coisa como 60 bilhões de dólares de carteira, não só para o Brasil, mas também para o Brasil, e o interesse é grande. Eu acho que nós devemos continuar um esforço aqui muito, muito bom do Ministério da Economia. A senhora Marta Celia estava lá à frente disso, levando a promoção desse portfólio aí do PPI. Acho que devemos continuar insistindo nisso e tenho certeza de que continuará a ter uma recepção muito favorável aqui junto a investidores americanos. Excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta foi feita, na realidade, por vários membros do Conselho Estratégico da FIEMG, Dr. Roberto Lira, CEO da Delta Sucroenergia, Mário Lorencato, CEO da usina Coruripe, José Francisco Santos, presidente do Conselho Deliberativo da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, CMAA. Eles mencionam que o Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo e que os Estados Unidos são grandes produtores, mas dependem das importações para atenderem a demanda doméstica. No total, seriam 3 milhões de toneladas atuais, imagino que se refiram à demanda norte-americana de açúcar por ano. Parte do açúcar é originário do México e de outros países, sendo o restante fornecido pelo Brasil em regime de cotas. Apesar do incremento no ano passado, a cota brasileira de 150 mil toneladas situa-se atrás da República Dominicana e próxima da que é concedida às Filipinas, países que não figuram entre os maiores produtores. Então, eles mencionam que, dada a posição de liderança do Brasil e do interesse norte-americanos pelo mercado de etanol do Brasil, e considerando a interação entre os dois países no mercado de biocombustíveis, gostaríamos de saber se existe espaço para avançarmos em uma agenda mais positiva no sentido de aumentar a participação brasileira no mercado norte-americano de açúcar. Eu agradeço muito a pergunta do Dr. Roberto Lira. É uma pergunta que nos permite trazer elementos aqui interessantes para a consideração. Primeira coisa é o seguinte, o açúcar talvez seja a commodity, o mercado mais protegido aqui nos Estados Unidos, né? E o Brasil, esses dados estão corretos, aí a cota do Brasil é um pouco menor do que a da República Dominicana. Imaginem só o Brasil, de longe, o maior produtor mundial, né? Então, isso se deve a quê? É que essas cotas foram fixadas tendo em conta valores históricos praticados nos anos 70, da época da Lei de Comércio americana, aqui, que é de 74, alguns aspectos entraram em vigor em 76. Então, obviamente, isso está distorcido, isso não reflete a realidade, muito menos o potencial exportador, a qualidade do produto brasileiro, né? O drama disso é o seguinte, como isto é algo que vem há 40, 50 anos, está amarrado desta forma, há interesses aqui muito firmes defendendo isso,
Geralmente a gente pensa em açúcar, aqui, são os produtores da Flórida, os produtores da Louisiana, ou talvez do Havaí, mas, na verdade, dos 50 estados americanos, 27 estados produzem açúcar. Tá? Por quê? Porque são competitivos? Não, porque tem essa tremenda estrutura protecionista aqui por trás, não é isso? Isso, obviamente, não interessa aos consumidores americanos. Nós tivemos uma tentativa aqui recente de tratar esse problema na base da tarifa zero para tudo, né, de tentar liberalizar totalmente o comércio de açúcar, o comércio de etanol e o comércio de milho entre os dois países, né, considerando que o etanol americano é feito à base de milho e não de cana-de-açúcar como o brasileiro. Isto, infelizmente, não processou, quer dizer, o período eleitoral não ajuda a negociações mais complexas, mas eu diria que dificilmente nós vamos conseguir encaminhar esse assunto aqui com um sentido de realismo, aqui não estou jogando a toalha, ao contrário, nós cobramos deles aqui o tempo todo isso. Mas para obter resultados concretos aqui, com sentido de realismo, como eu falei, eu vejo duas possibilidades. Uma delas é que este tema, a exemplo de outros temas específicos de setores que nós enfrentamos barreiras aqui nos Estados Unidos, seja o setor de frutas, seja as barreiras técnicas que nós temos em outros produtos agrícolas, seja em cotas que nós temos aqui para aço, etc. Tem questões que é difícil da gente trabalhar só aquela questão isoladamente, fora de uma negociação mais ampla que permita fazer o toma lá da cá que toda negociação comercial tem, às vezes, com setores díspares, e isto permite que se superem aí dificuldades políticas. Então, uma forma de encaminhar, que eu já falei, algo de horizonte médio prazo, não é uma coisa para amanhã, seria buscar equacionar isso, rever isso no contexto de uma negociação mais ampla. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade mais imediata, e me parece muito promissora, é a questão da gente trabalhar a questão do mercado de etanol, da transformação do etanol em uma commodity, de tal maneira que o etanol não seja visto no mercado internacional como uma espécie de jabuticaba, só tem no Brasil. Não é isso, né? Então, não é só uma questão de vender mais etanol e aí atender o setor sucroalcooleiro, mas de transferir tecnologia brasileira de produção de cana-de-açúcar para etanol para outros países, de maneira a reduzir emissões de gases de efeito estufa, com um grande efeito ambiental e uma ampliação exponencial do mercado para o setor sucroalcooleiro em todo o mundo. Isso é algo que está em discussão também no âmbito do nosso diálogo bilateral aqui. Eu acho que é um espaço muito grande para isso, né? Seja na questão da adição do etanol a combustíveis fósseis, a gasolina, seja na questão dos combustíveis sustentáveis para a aviação, né? Isso que se tem chamado de Sustainable Aviation Fuels, o SAF. É uma área imensa essa, em que o motor elétrico não está dando conta, não há tecnologia no horizonte para isso, então vamos ter que usar combustíveis renováveis, e há um potencial imenso para combustíveis à base de biomassa, aí como o etanol brasileiro. Perfeito, muito obrigado. A terceira pergunta que nos chegou da FIEMG foi formulada pelo general de Exército Rômulo Bini Pereira, coordenador do Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação, CISBIA, de Minas Gerais. Ele se refere ao acordo que já foi mencionado pelo embaixador Nestor Foster, RDT&E, Research, Development, Test and Evaluation, né, que foi assinado no ano passado e atualmente está em tramitação no Congresso Nacional, que prevê a definição de parâmetros de condução e gerenciamento de atividades de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação na área militar. Então, ele pergunta como a base industrial de defesa mineira e brasileira poderiam se beneficiar desse acordo. Eu acho que um pouco já foi dito, mas talvez o embaixador pudesse aprofundar alguma reflexão a respeito. Perfeitamente. Veja, este acordo, agradeço muito a pergunta do general, este acordo é um acordo um pouco tipo acordo guarda-chuva, ao amparo do qual os dois países podem colaborar para o desenvolvimento conjunto de produtos da área de defesa. O acordo não estabelece que produtos são esses. Então, na verdade, há uma ampla área que pode ser explorada ao amparo desse acordo, que poderia envolver aí questões importantes para nós, como transferência de tecnologia, assim como oportunidades comerciais para a indústria brasileira, né? Para a questão de continuada modernização do setor de defesa no Brasil. Nós temos grande competitividade nesse setor e creio que há importantes oportunidades. Tive uma excelente reunião agora, na sexta-feira passada, com o novo comandante da Marinha, Almirante Garnier,
sobre o qual, enfim, quando conversamos também sobre esse assunto, e ele se mostrou muito disposto a explorar essas possibilidades. Por isso é muito auspicioso nós vemos esse trabalho que está sendo feito no Parlamento brasileiro, de dar a esse assunto a importância que ele merece, com uma tramitação tão séria quanto possível no exame substantivo dessa matéria, para que possa logo entrar em vigor e nós possamos logo começar a colher esses benefícios mencionados. Perfeito. Muito obrigado. A seguinte pergunta é de Fernando Coura, presidente do Conselho Deliberativo do Sindicato das Indústrias Extrativas de Ouro, Metais Preciosos, Diamante, Pedras Preciosas, Areias, Pedras Ornamentais, Lenha, Madeiras, Minerais Metálicos e Não Metálicos no estado de Minas Gerais, o Sindi-Extra. Ele diz que no ano passado os Estados Unidos acertaram com o Brasil a manutenção de cotas, exceção da seção 232, para o aço semimanufaturado. Para este ano estão previstas consultas, ele pergunta se para este ano estão previstas consultas para a renovação das cotas desse produto e como está a negociação para a questão do alumínio brasileiro no mercado americano. Muito bem, essas são duas questões correlatas, a questão da exportação de aço brasileiro, aço 90% do qual é semi-acabado, e a questão do alumínio. Ambos foram vítimas da seção 232 aqui no governo anterior. Havia uma expectativa otimista de que o novo governo pudesse rapidamente rever essas barreiras, basicamente são cotas tarifárias ou sobretaxa, no caso do alumínio. Isto não se confirmou. Nós estamos aqui aguardando que o USTR defina a equipe aqui, a embaixadora Catherine Tai acabou de assumir e já manteve na sexta-feira passada uma conversa com o nosso ministro de Estado, o chanceler Carlos Alberto França. Eu acompanhei essa conversa e lá o ministro suscitou o tema da seção 232, a nossa expectativa de que isso possa ser revisto no curto prazo. Não é? Nós sabemos, no caso do alumínio, há uma cooperação, uma colaboração muito próxima entre as indústrias dos dois países, não faz sentido nenhum essa sobretaxa que já não reflete a realidade, de forma alguma, a realidade do mercado e a competitividade do produto brasileiro. Agora, no caso do aço, talvez fique ainda mais grave, mais evidente o erro que foram essas medidas, que acabam, assim, elas são tomadas com o pretexto de proteger empregos nos Estados Unidos. Na verdade, elas acabam tirando emprego aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque o aço brasileiro, 90% do qual é semi-acabado, ele é feito com carvão siderúrgico que vem, boa parte dele, a maior parte dele, dos Estados Unidos. O Brasil é o maior importador de carvão siderúrgico americano. Tá? Então, há uma integração perfeita entre a indústria no insumo, do carvão siderúrgico, depois o produto semi-acabado, que vem aqui e é utilizado na indústria automobilística, na indústria de linha branca, etc., aqui nos Estados Unidos. Então, nós estamos gerando emprego nos Estados Unidos, vendendo um produto de altíssima qualidade a preços competitivos, e aí vem uma barreira dessa. O problema dos dois casos, ainda mais no caso do aço, é a questão da sobreprodução, excesso de produção no mercado mundial. Nós sabemos que há preocupações importantes aí com relação à participação da China nessa sobreprodução, e esperamos que isso possa ser equacionado. Né? Houve discussões que não foram adiante no plano internacional, multilateral, e nós estamos aí trabalhando junto com os americanos. Agora, nós queremos resolver a questão bilateral antes de resolver qualquer outra questão multilateral que pode demorar mais tempo. Então, digo ao setor aqui, continue contando conosco aqui, a embaixada está firme aqui, atenta aos desdobramentos nessa área e enfim, estamos fazendo tudo para abrir os olhos do novo governo de que isso foi um erro que precisa ser corrigido o quanto antes. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Luiz Márcio Viana, que é presidente do mesmo Sindi-Extra que eu já mencionei na pergunta anterior, e é muito curta. Ele diz simplesmente de que modo a nova política ambiental norte-americana pode afetar os interesses brasileiros na área mineral. Então, aí nós temos duas coisas. De um lado, com a preocupação estritamente de meio ambiente, não é isso? Há preocupação aí com efeitos aí que a mineração pode ter, sobretudo na região da Amazônia. Mas nós estamos falando sobretudo de mineração ilegal, né? Que no Brasil é crime, nós estamos tentando combater isso. Agora, na parte da mineração legal, na mineração sustentável, eu acho que a grande oportunidade, inclusive, de cooperação e colaboração. Tá? Os americanos têm assinalado aqui
a necessidade da indústria deles, a questão de baterias, a questão da transição energética vai requerer um aumento importante do acesso deles a lítio, níquel, cobalto, etc., que requerem algum esforço de mineração adicional. Então, eu vejo aí um espaço para cooperação, a parte da colaboração no combate ao que seja ilícito. Perfeito. Muito obrigado. A seguinte pergunta, na verdade, é uma série de perguntas da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás, presidida por Humberto Zica, e ela reuniu várias perguntas que eu vou, acho que, ler separadamente. O primeiro bloco de perguntas é o seguinte: os recursos de armazenamento vêm ganhando relevância no setor elétrico mundial em razão da atual transição energética e dos desafios impostos para a preservação da segurança das operações. Nesse sentido, no ano passado, os Estados Unidos triplicaram suas instalações de armazenamento. Considerando que as adequações regulatórias necessárias à inserção de sistemas de armazenamento no sistema elétrico brasileiro devem ser concluídas no segundo semestre de 2021, existem tratativas entre os dois países para a cooperação tecnológica e financeira com vistas à implementação desses recursos no Brasil? E, em vista da escassez hídrica mais severa e das intermitências na geração de energia de fontes eólica e solar, o senhor acredita em investimentos no desenvolvimento do hidrogênio no Brasil? Certamente, certamente. Veja, formas de encaminhar essa cooperação, se existe um foro para isso, que se chama USBEF, a sigla em inglês, US Brazil Energy Forum, nosso fórum de energia, que é liderado no lado brasileiro pelo ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, tem feito um trabalho magnífico nessa área, e aqui pelo secretário de Energia do lado americano. O Brasil sugeriu justamente, agora recentemente, sugerimos que a agenda do fórum incluísse as energias renováveis e entendemos que há espaço para cooperação nessa área, inclusive com o que eu falei aqui com relação a combustíveis de aviação, combustíveis sustentáveis de aviação, a questão de etanol e assim por diante. Então, o fórum seria esse. Nós não estamos discutindo no fórum mecanismos aí financeiros de apoio, a questão de armazenamento, mas isso certamente pode entrar na agenda no momento que a gente avance essa discussão. Não é? No lado financeiro, eu mencionei já aqui, eu acho que o papel-chave poderia ser da Development Finance Corporation, a DFC, que tem aí um portfólio importante para investimentos na infraestrutura, inclusive no setor de energia. Perfeito. Muito obrigado. Eu vou passar, então, a seguinte pergunta da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás. Recentes medidas de suspensão de novas concessões de exploração de petróleo e gás em terras federais e corte de subsídios para combustíveis fósseis sinalizam mudanças na política do presidente Biden para o setor energético, com ênfase em uma agenda mais sustentável. Quais são as perspectivas para o setor e a agenda de investimentos do governo americano para o setor de energia e quais são as fontes energéticas mais promissoras nos Estados Unidos atualmente? Olha, eu não sou especialista na área, mas o que eu posso traduzir aqui, digamos assim, que é a preocupação que eu noto, que é a ênfase que vem sendo dada pelo governo Biden, é sobretudo nas fontes de energia solar, geração de energia solar, de energia eólica. Eles têm resistido aqui ao combustível fóssil, ao menos no nível do discurso político, suspenderam a exploração, a concessão de novas licenças para exploração de óleo e gás em terras públicas, o que havia sido liberado pela administração anterior, porém, note bem, não suspenderam as licenças já concedidas, certo? Então, há uma quantidade assim, importante de licenças concedidas que devem continuar a ser exploradas mesmo na área de óleo e gás. Além disso, eu esqueci de mencionar isso com relação à pergunta anterior, a questão de hidrogênio, células de hidrogênio, etc. Nós temos anúncios de importantes investimentos, se não me engano, li recentemente que no estado do Ceará, um dos maiores do mundo, um investimento que será feito na usina
para a produção de energia de hidrogênio. Parece que no Rio de Janeiro também tem alguma coisa, né? De novo, aí existe uma possibilidade, olhando do lado brasileiro, sobretudo, de integração com o setor sucroalcooleiro. Eu, outro dia, conversando com o líder de uma empresa importante do setor aí no Brasil, ele me dizia da ideia de se utilizar o combustível, o etanol combustível, para mover motores elétricos com célula de hidrogênio, quer dizer, com o etanol fornecendo a corrente necessária para a célula de hidrogênio. Isso poderia trazer um resultado enorme de miniaturização das baterias, que hoje pesam 500 quilos. A bateria de um Tesla passaria a pesar 30 quilos. Né? Então, isso está no horizonte da indústria brasileira e, certamente, no diálogo de governo, aqui de cooperação, no âmbito aí do Fórum de Energia. Excelente, muito obrigado. A terceira pergunta da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás é a seguinte, é sobre justamente o setor petróleo e gás, não convencional nos Estados Unidos, segundo eles é muito desenvolvido, o que garante independência do país na oferta de petróleo e gás. Acho que estão se referindo ao fracking, né? No caso do gás, observamos que o mercado americano está consolidado e, nesse sentido, gostaríamos de saber como essa experiência pode ser útil ao Brasil nesse momento de abertura do nosso mercado. Qual é o plano do governo para atrair empresas para investirem no mercado nacional, tendo em vista o potencial no Brasil, em especial na bacia do Rio São Francisco? E quais as perspectivas para o faturamento hidráulico no Brasil? Muito bom. Veja, a estratégia está dada pela própria aprovação da nova legislação aí do novo mercado de gás no Brasil, que abre, desregulamenta o setor e abre a participação de empresas, inclusive estrangeiras aí. E eu tenho ouvido aqui, das minhas conversas aqui com o pessoal desse setor aqui nos Estados Unidos, um grande interesse, tá, nessa área. Quer dizer, nós estamos, na verdade, vivendo aqui um certo momento de paradoxo. Eu chamaria a atenção dos senhores um artigo que eu acho que saiu no Wall Street Journal de hoje, um artigo de opinião, a respeito do desafio da transição energética e chamando a atenção de que esses objetivos que têm sido apresentados aqui pelo governo Biden, eu não digo que eles são objetivos sérios, vão tentar chegar lá, mas eles requerem saltos tecnológicos que não foram dados ainda, né? Esse abandono completo dos combustíveis fósseis, petróleo e gás, isso não está assegurado ainda do ponto de vista tecnológico. São desafios que nós vamos ter que enfrentar olhando para frente. E o Brasil, eu acho que está numa posição muito, muito privilegiada, dada a diversidade da nossa matriz energética e ao fato que eu aludi antes aqui, de que nós começamos a nossa transição lá nos anos 70. Não é? O Brasil tem uma tecnologia de geração de energia renovável que poucos países têm. Não é? Seja no setor de transporte, seja no setor elétrico. E, enfim, a diversificação da nossa matriz, eu acho que é um modelo, essa questão de não ficar dependendo demais também de só uma fonte. Isso nunca dá bom resultado. Né? Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta que nos chegou da FIEMG é de Rogério Márcio Vasconcelos, que é presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário no estado de Minas Gerais, o Sindivest. Ele menciona que a indústria do vestuário brasileira tem duas questões que ele gostaria de pontuar. Ela consta da lista do Department of Labor dos Estados Unidos como sendo uma indústria que utilizaria trabalho análogo à escravidão. Tal colocação deve ser retirada porque não corresponde à realidade. Além disso, a tributação aplicada à calça jeans de 17%, a tarifa, né, de importação, diminui a competitividade do private label naquele mercado. Como a embaixada pode nos apoiar nessas duas demandas? Haveria no horizonte a possibilidade de negociações comerciais para redução de tarifas nesse setor? Então, com relação à questão do relatório do Departamento de Trabalho aqui, isso é uma reclamação antiga nossa. Nós temos aqui sempre atuado na remoção desse tipo de referência. A referência é a trabalho infantil, né, ou a semelhante a trabalho escravo, etc. Isso, às vezes, reflete situações, informações imprecisas, às vezes até matérias de imprensa, não são fontes oficiais ou fontes abalizadas. Nós temos gestionado isso junto ao Departamento de Trabalho, junto ao governo americano de forma geral,
Só vale notar que isso não gera barreira comercial por si só, não há uma relação entre esse relatório, que é um relatório unilateral, não tem nenhuma relação com o trabalho que é feito pela Organização Internacional do Trabalho, da qual, aliás, vale notar, o Brasil é signatário de mais instrumentos do que os próprios Estados Unidos. Né? Nós sempre lembramos isso aos nossos amigos aqui, né? Nessa questão de padrões trabalhistas, de direitos dos trabalhadores e tal. De novo, o Brasil não deve nada a ninguém. É claro que pode haver abusos isolados, questões que devem ser enfrentadas em determinado local, determinado negócio, mas, de forma geral, o Brasil tem uma ampla proteção ao trabalhador, da Constituição até o fato de termos a Justiça do Trabalho, né? E com todas essas reformas de modernização que foram feitas em anos recentes, trazendo competitividade e dinamismo para o mercado de trabalho, que é o que interessa aos trabalhadores, interessa a todos os brasileiros, não é isso? Com relação especificamente ao texto, quer dizer, aí, de novo, nós caímos naqueles setores que são dos setores altamente protegidos. Além disso, enfrentamos aqui o fato de que o acordo preferencial que os americanos têm com seus dois vizinhos ao norte e ao sul, o Canadá e o México, engessam, amarram ainda mais a competitividade nesse mercado específico de têxteis, né? Ele menciona aqui a tarifa sobre jeans, são tarifas elevadíssimas, são picos tarifários que os americanos têm, e, obviamente, isso protege não só a indústria americana aqui, como também aqueles países que fizeram esses acordos. É mais uma razão para nós buscarmos um acordo abrangente com os Estados Unidos. É muito difícil resolver isso pontualmente, a questão da barreira tarifária mencionada, tratando só de um produto específico. Tá? A margem para a negociação é estreita. No âmbito de um acordo mais amplo, isto fica menos difícil e podemos aí obter avanços significativos, eu acredito. Perfeito. Muitíssimo obrigado. A seguinte pergunta é de Manuel Pereira Bernardes, presidente do Sindicato das Indústrias de Joalherias, Ourivezarias, Lapidações e Obras de Pedras Preciosas, Relojoarias, Folhados de Metais Preciosos e Bijuterias do Estado de Minas Gerais, o Sindi Joias, a Jomig. Ele fala que os empresários com negócios nos Estados Unidos gostariam de saber como a embaixada está tratando com as autoridades americanas do problema de renovação de vistos americanos de negócios e a questão das barreiras sanitárias para entrada em função das vacinas utilizadas no Brasil que poderiam ou não ser aceitas nos Estados Unidos. Muito bem. Veja, essa questão das restrições a viagens, isso nós temos visto, enfim, não é um problema específico do Brasil com os Estados Unidos. Nós também, o Brasil impôs aqui uma barreira geral a visitas de estrangeiros no início da pandemia, depois vivimos esta restrição. Os americanos impuseram não só contra o Brasil, contra todos os países europeus e outros, China, Irã, etc., barreiras semelhantes. Essas barreiras acabaram de ser facilitadas em alguma medida por uma iniciativa que eles tomaram aqui na coisa de 10 dias atrás, vocês devem ter acompanhado isso, flexibilizando a concessão de vistos para estudantes, estudantes universitários, e para a prestação de serviços técnicos por empresas. Os vistos de negócio e os vistos de turista ainda não foram liberados. Nós temos cobrado isso aqui desde o primeiro dia que começaram essas restrições, lá no ano passado, no governo anterior. Tá? São restrições de cunho sanitário. As pessoas dizem, está discriminando contra o brasileiro, não pode viajar para os Estados Unidos. Nenhuma medida é contra brasileiro. A medida é contra viajantes procedentes do Brasil, procedentes da Europa e de outros países que tenham muitos casos aí de Covid-19. Tá? Então, o embasamento para a barreira é estritamente sanitário, assim como será a sua remoção, a sua superação. É o que nós temos ouvido aqui. Nós temos um aliados importantes nesse esforço, que é a indústria do turismo americana, aqui em lugares como na Flórida, Miami, Orlando, ou aqui a cidade de Nova York. Esse pessoal está fazendo muita pressão aqui, o próprio governador da Flórida, o governador DeSantis, e outros, para que essas barreiras sejam flexibilizadas tão logo haja condições sanitárias para isso. Tá? Nós continuaremos a trabalhar. Falta essa última etapa, falta o visto de negócio e o visto de turista. Eu tenho a impressão de que
o próximo capítulo será alguma flexibilização no visto de negócios, mas não temos ainda horizontes, não quero criar expectativas infundadas aqui. Tá? Deve ser o próximo, mas não é para amanhã. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Fausto Varela Cansado, presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no estado de Minas Gerais, o Sindifer. Como o senhor está observando a atual tendência de forte elevação nos preços dos minérios no mercado internacional, tendo em vista as dificuldades na cadeia produtiva metalúrgica? Em vista desse cenário, gostaríamos de saber também quais as perspectivas para o mercado norte-americano de ferro-gusa na pós-pandemia, considerando que o Brasil é o maior fornecedor nesse mercado. Perfeitamente. Olha, o que a gente tem visto aqui é que com a retomada da atividade e no nível expressivo, né, tem aumentado também a demanda por ferro-gusa. Né? O Brasil é o maior produtor, seguido de Ucrânia e Rússia. Os dados que a gente tem, se eu não me engano, a gente exportou alguma coisa com 400 milhões de dólares em 2019, e ano passado, com a pandemia, isso caiu à metade. Então, é o efeito pandemia sobre o comércio. Nós tivemos uma queda do comércio bilateral com os Estados Unidos da ordem de 25% aqui, né, em média, no ano passado, as nossas exportações. Isso se prende ao fato, porque os setores que nós mais exportamos, né, nós exportamos produtos manufaturados para cá, sobretudo, muitos desses setores de motores, produtos relacionados à aviação, combustíveis, etc., foram os setores mais atingidos pela desaceleração em consequência da pandemia. Então, esperamos que agora, neste ano, com a retomada da atividade e esses setores voltando ao funcionamento, a alguma normalidade, ainda não estão a pleno vapor, haja uma retomada também dessas importações do Brasil de ferro-gusa que sofreram tanto no último ano. Perfeito, então. Muito obrigado. A seguinte pergunta é de Roberto de Souza Pinto, presidente do Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica, o Sindivel. No atual cenário de conflito geopolítico e econômico entre as superpotências econômicas, o senhor consideraria a possibilidade de alteração de algumas cadeias produtivas globais com a consequente saída de empresas americanas da China e de sua reorientação para outros mercados? Nesse caso, nessa hipótese, como o Brasil poderia se beneficiar desse movimento de retorno das empresas americanas? Perfeitamente. Muito se tem falado sobre isso ao longo do último ano, não é? De um lado, nós temos um elemento que é a questão, digamos, de certa orientação política aqui nos Estados Unidos, de que em certas cadeias produtivas não interessa ao país ficar vulnerável, ficar excessivamente dependente de outros países, inclusive da China, não é? Houve dados aqui que ficaram claros aqui, questão de equipamentos de proteção pessoal, 80%, 90% eram fabricados na China, antibióticos, o material para se fabricar antibióticos, quase tudo vinha da China, etc. Isso foi considerado estratégico e não seria razoável colocar todos os ovos numa cesta só, não é isso? Então, isso é uma coisa que, enfim, se falou muito. O que está acontecendo disso efetivamente em indústrias consideradas estratégicas? Eu falei aqui da parte de medicina, de medicamentos. Obviamente, na parte de semicondutores há uma preocupação semelhante e outras áreas aí de tecnologia intensiva. Isto é um elemento. O outro elemento é algo que já vinha acontecendo mesmo antes da pandemia, que é uma realocação de empresas para fora da China, devido ao fato de que o custo de fazer negócio na China já não é tão baixo quanto foi no passado. Então, esses investimentos, essas empresas estão se direcionando muitas vezes para o entorno da China, não é? O Sudeste Asiático e países vizinhos da China, enfim, na Ásia, dando grande dinamismo àquela região. Não se sabe, eu não vi estimativas confiáveis do que disso está voltando efetivamente para aqui os Estados Unidos ou para o nosso hemisfério. O que eu acho é que deveria isso ser um esforço consciente, sim. Nós temos aqui, eu tenho sugerido aos interlocutores americanos, os Estados Unidos devem sediar aqui a Cúpula das Américas, provavelmente no início do ano que vem, no final desse ano, início do ano que vem,
e o tema vai ser o tema da democracia, né? Um tema fundamental, um tema caro a todos nós. Nós temos sugerido que seria importante que essa discussão tivesse também um componente econômico-comercial, né? Que se mostrasse que a democracia e a prosperidade têm uma vinculação direta, que uma coisa leva a outra, né? A liberdade política e a liberdade econômica andam de mãos dadas. Talvez nesse contexto se pudesse lançar alguma iniciativa concreta, né, de estímulo e de atração aqui à realocação de empresas que estejam saindo da Ásia por questão de custo ou outras questões que possam se realocar nas Américas aqui. Chame Made in the Americas, ou como quiser chamar. Eu acho que há espaço para isso, sim, e o Brasil deveria estar em condições de se beneficiar disso como o maior mercado da região depois dos Estados Unidos. Interessa as empresas estarem perto do mercado consumidor, o Brasil com a sua força de trabalho qualificada. É claro que quanto mais nós avançarmos no processo de reformas internas nossas, não é isso? Quanto mais podemos simplificar a abertura de negócios no Brasil, o investimento no Brasil, avançar e abrir a nossa economia, que ainda é muito fechada, melhores condições estaremos de atrair esses investimentos e essas realocações. Excelente, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Mário Moraes Marques, presidente da Câmara da Indústria de Alimentos da FIENG e também presidente do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em geral do Estado de Minas Gerais, o Sindbebidas. Ele diz que o setor de bebidas de Minas Gerais considera que existe potencial no mercado norte-americano para a cachaça brasileira de alta qualidade. Como o senhor avalia as perspectivas desse produto no mercado americano e quais as estratégias do Ministério das Relações Exteriores e da Apex para sua ampliação nesse mercado? Veja, essa é uma estratégia cara que nós temos aqui procurado trabalhar junto com a Apex aqui em programas como Taste Brasil. Eu acho que existe espaço, não tenho a menor dúvida, sobretudo para cachaça de qualidade. Essas cachaças de alambique do estado de Minas Gerais são deliciosas. Nós temos aqui procurado organizar aqui eventos de degustação, promoção, etc. Obviamente, isso foi muito prejudicado nesse último ano pela pandemia, tá? Nós tínhamos aqui marcados, inclusive, eventos grandes com produtores vinícolas brasileiros e vejo com muito bons olhos estender isso também à cachaça de qualidade. Eu queria dizer aos membros da FIEM aqui que a embaixada está procurando fazer a sua parte em eventos aqui sociais aqui na residência da embaixada do Brasil. Eu adotei essa política desde que assumi a embaixada. Eu só sirvo vinho brasileiro e o digestivo aqui é cachaça de qualidade. Eu não vou mencionar marcas aqui, mas os americanos ficam impressionados com o que é a qualidade de uma cachaça bem curtida. A nossa cachaça de alambique faz um sucesso imenso. É uma coisa pequena, é aquilo que está no nosso alcance fazer no cotidiano aqui, mas acho que devemos investir mais nisso. Se eu não me engano, a exportação de cachaça para o mercado americano no último ano foi alguma coisa como só 5 milhões de dólares, e parece que está muito abaixo do potencial aqui do mercado para digestivos, e devemos explorar isso, e contem com a embaixada a continuar a promover aqui a cachaça brasileira. Perfeito, muito obrigado. Nós recebemos várias outras perguntas, mas eu faria apenas mais uma, que já está chegando na 1h30 de evento que eu havia combinado com o embaixador Nestor Forster. Então, a última pergunta que eu faria é de Douglas Neves, vice-presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Beneficiamento de Mármores, Granitos e Rochas Ornamentais, no estado de Minas Gerais, o Sinrochas. Ele fala que o setor de pedras preciosas brasileiro tem sido foco de ameaças de sanções do novo governo americano, pois eles utilizam como referência empresas que exercem a atividade mineira de forma não compatível com pré-requisitos ambientais. Minas Gerais representa 50% do setor nacional e, junto com a FIEMG e o governo do estado, de forma consistente, vem implementando novas práticas dentro de padrões internacionais de sustentabilidade. Embaixador, o nosso setor gostaria de saber como o senhor pode nos apoiar no processo de convencimento do importante mercado americano de que as pedras de Minas Gerais são provenientes de práticas social e ambientalmente sustentáveis. Excelente pergunta. Veja,
Nós estamos aqui, isso vale para o setor de pedras preciosas, isso vale para vários dos outros setores mencionados. A embaixada aqui não tem a nossa agenda. A nossa agenda aqui é a agenda do Brasil, é a agenda do setor privado brasileiro, sobretudo essas áreas específicas que estamos mencionando. E nós estamos aqui para trabalhar em conjunto com os senhores. Então, como nós podemos ajudar? Nos passem essa informação. Nós temos aqui um setor de promoção comercial muito vibrante, muito atuante. Entre em contato com a gente aí por mídias sociais, estamos aqui à disposição, e nos passem esse dossiê, essas informações sobre o que está sendo feito na indústria, que rebate essas críticas infundadas que vocês têm recebido, que a gente aqui fará chegar aqui onde de direito, né? Seja no âmbito do executivo, seja, sobretudo, no âmbito do parlamento. É muito importante. Eu aqui mantenho uma agenda de contatos, de diplomacia parlamentar, de conversa aqui com deputados e senadores. Toda semana eu tenho encontros desse tipo, e é importante a gente estar atualizado nessas informações para desfazer essas percepções equivocadas que, às vezes, elas se consolidam e é muito mais difícil removê-las, né? O setor, se é um setor importante, os americanos importam alguma coisa como $1 bilhão. O Brasil tem uma participação em torno de 10% desse mercado. De novo, creio que temos um potencial de expandir, e se a barreira que tem essa questão de imagem, etc., vamos trabalhar juntos para melhorar isso e ampliar aqui a participação do pessoal no mercado. Bem, muitíssimo obrigado ao embaixador Nestor Foster por responder a tantas perguntas. Só para mencionar, recebemos outras perguntas de Bruno Santos Parreiras, de Flávio Fontes, e até mesmo uma mensagem do ex-governador Eduardo Azeredo, que lhe deseja sucesso, e fala também sobre a questão dos vistos aqui, enfim. Mas eu já tinha combinado com o embaixador que 1h30 seria um bom tamanho aqui para o evento, então eu queria já me encaminhar para as considerações finais do Dr. Fabiano Nogueira. Não sei se o Alexandre Brito também tem algum comentário. Eu passaria então a palavra ao Dr. Fabiano para já nos encaminharmos para o encerramento. Por favor, Dr. Fabiano, a palavra é sua. Muito bem. A palestra do embaixador Nestor Foster foi excepcional, né? Nós sabemos aí que a dificuldade de coletar todas as demandas que existem com relação a esse relacionamento com os Estados Unidos da América. É muito amplo, né? É um parceiro importantíssimo no Brasil. Então é difícil, numa palestra que a gente vai fazer aí de 1h30, 2 horas no máximo, né, a gente conseguir atender a todos, né? Mas o embaixador foi muito claro, de forma muito precisa, respondeu muito bem as perguntas e mostrou um conhecimento profundo das relações do Brasil com os Estados Unidos, né, e conhecimento econômico, social, ambiental, impressionante. Nós só temos a agradecer a palestra do embaixador, né, mais uma palestra importante que nós tivemos. A FIEG se coloca à disposição para coletar essas informações, e a abertura que nos foi colocada, que a embaixada está à disposição dos empresários do Brasil, dos industriais, para trabalhar em prol do nosso país. Só temos a agradecer. Muito obrigado, embaixador. Você gostaria de... Bom, agradecer muito ao embaixador pela excelente palestra, agradecer à Fundação, ao Ministério das Relações Exteriores, e dizer que nós vamos dar encaminhamento a essas questões que o embaixador colocou na área das pedras, na área do vestuário, e consideramos muito satisfatório essa comunicação, essa ponte estabelecida aí entre a embaixada e aqui a federação, os setores que representam a indústria mineira. Obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Realmente agradeço de coração, embaixador Nestor Foster, por seu tempo, pelo conhecimento. Muitíssimo obrigado, e convido a todos na próxima quarta-feira, dia 19, às 9 da manhã, nós teremos o prazer de receber virtualmente o embaixador Paulo Estivalé de Mesquita, que vai nos falar sobre as relações
Brasil-China, e eu vou pedir a compreensão dos membros da FIEMG para os horários que nós vamos ter que fazer a partir de agora, que se devem ao fuso horário. Evidentemente, às 9 da manhã já será noite em Pequim, então nós teremos que fazer, eu peço a todos esse esforço, então, de fazermos às 9 da manhã. Eu consulto se o embaixador Nestor Forster gostaria de fazer algum comentário final. Por favor. Gostaria. Muito obrigado, Roberto. Eu quero agradecer as palavras tão gentis aqui do Dr. Fabiano, enfim, Dr. Brito, Roberto. Eu queria só encerrar mencionando uma coisa, que de fato estamos aqui para trabalhar em conjunto com os senhores, com o setor privado brasileiro, com a indústria brasileira, com os sindicatos brasileiros. Estamos aqui para defender o interesse nacional. Eu queria dizer para vocês que eu tenho uma vinculação muito especial com o estado de Minas Gerais. Como o Roberto assinalou no início, eu sou casado com uma mineira, minha mulher é de Belo Horizonte, e eu devo dizer aos senhores aqui, até para registrar um agradecimento pessoal, eu, no período que servi aqui nos anos 90, tive o privilégio de ter um grande chefe aqui, que foi o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, com quem voltei a falar, inclusive, agora há poucos dias atrás. O embaixador está avançado em anos, mas está muito bem, muito lúcido, e aprendi muito com ele. Não estou me comparando à grande figura que esse homem foi como diplomata, o grande embaixador aqui, mas se alguma coisa de bom estou fazendo aqui, aprendi muito com ele, eu queria registrar isso. Um grande mineiro, um grande filho de Minas Gerais, o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. Tá bom? Só para assinalar isso. E a minha gratidão, mais uma vez, pela oportunidade. Fiquei muito honrado com o convite da FUNAG e da FIENG. Estamos aqui à disposição de vocês para continuar a trabalhar pelo Brasil. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, muitíssimo obrigado. Encaminharemos ao embaixador Nestor Forster as perguntas que não deu tempo de ler, para que ele possa, de repente, fazer algum comentário depois. Então, muitíssimo obrigado. Então, convidamos uma vez mais a todos para, na próxima quarta-feira, dia 19, às 9 da manhã, assistir a conferência do embaixador Paulo Estivalé de Mesquita, outro grande embaixador, que vai nos falar seguramente também uma palestra interessante sobre as relações Brasil e China. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Fica encerrada a transmissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Nestor. Excelente.